nosso grande Deus e Pai, nós estamos felizes porque o Santo Sábado já chegou. Essas horas benditas e sagradas, horas de repouso e refrigério, que o Senhor instituiu para benefício do homem. Que o Senhor nos faça cavalgar sobre as alturas da terra e que o Senhor continue nos sustentando com a herança do nosso pai Jacó. Que possamos experimentar o descanso sabático conforme o mandamento e que o Senhor envie o Espírito da verdade para nos instruir em toda a verdade. Clamamos aquela bênção especial que o Senhor reserva para as horas sagradas do Teu santo dia. Que ela possa estar presente conosco ao iniciarmos esse sábado estudando a Tua Palavra. Obrigado pelas canções de Sião que alegram o nosso coração, trazem gozo e alegria à nossa alma. Mas agora, Pai, ao corrermos com os nossos dedos pelas Escrituras, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha me esconder atrás da cruz, que tudo que eu fale seja de acordo com a Tua vontade, que o Senhor unja os meus lábios com a brasa viva do Teu altar e que os purifique. Me dê a língua do sábio e que ao declarar as Tuas palavras, porque todos os Teus mandamentos são justiças, que o povo possa ver a Tua glória. Ao examinarmos a história dos mileritas, possamos ver quão semelhante é a nossa história. É a nossa oração. Obrigado pelo sacrifício expiatório de Cristo que nos dá perdão dos nossos pecados, mas também vitória sobre o pecado a cada dia. Clamamos essas promessas em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, uma boa noite, um feliz sábado a todos. Nessa noite nós começaremos o nosso estudo no livro de Daniel. O profeta Daniel, no capítulo 12. Ao abrirmos a linha e o movimento reformatório dos mileritas. Daniel, capítulo 12. E nós vamos dividir esse estudo em duas partes. Hoje à noite nós faremos parte 1 e amanhã pela manhã teremos parte 2. Daniel capítulo 12, começando no verso 4. Daniel 12, 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então, eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado à beira do rio e outro do outro lado à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. O nosso primeiro desafio, ao começarmos
a estudar a história dos Mileritas é nós determinarmos o tempo do fim. Qual é o tempo do fim? A Bíblia nos dá uma pista no verso 7. A Bíblia nos diz que todas essas coisas seriam cumpridas no final de uma profecia de tempo. E essa profecia de tempo, a Bíblia descreve como tempo, tempos e metade do tempo. Que profecia é essa que terminaria no tempo do fim? Voltem comigo em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Essa profecia estava conectada com o fato de Deus espalhar o poder do povo santo. Daniel capítulo 7. Notem o que a Bíblia diz no verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Nós, como adventistas, nós sabemos e entendemos que essa profecia se refere aos 1260 anos, onde o povo de Deus foi entregue nas mãos do chifre pequeno, nas mãos do poder papal, nas mãos da igreja romana, durante 3 anos e meio proféticos, ou 1260 anos. Mas nós sabemos também que o poder do povo santo, não foi somente espalhado por 1260 anos. Existe uma outra profecia que acaba também na mesma época, que nos mostra os 2 poderes assoladores que espalharam o poder do povo santo: o paganismo e o papalismo. Mas o ponto que eu quero mostrar é que o tempo do fim é o fim desse período profético onde o poder do povo santo acabaria de ser espalhado. Em outras palavras, ali começaria o ajuntamento. Que tempo é esse? Vejam comigo no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 13. Nós deveríamos entender muito bem essa profecia, porque é um dos fundamentos da nossa fé. É uma das datas mais estabelecidas dentre os adventistas. Apocalipse capítulo 13. Vejam o que a Bíblia nos diz, começando no verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os pés como os pés de urso, e a sua boca como a boca de leão. Vamos pausar aqui um minuto. Como que é essa besta? Quais as características dessa besta? Notem, ela tem um corpo como o leopardo. Ela tem pés como pés de urso e uma boca como uma boca de um leão. Aonde que nós vemos esses mesmos animais relatados nas Escrituras? Não encontramos no livro de Daniel, capítulo 7? Vejam que essa besta, esse poder, ele tem características de vários reinos que passaram por essa terra. O leopardo, nós sabemos que é a Grécia. Esse poder, essa besta, ele tem o corpo como o leopardo. E qual que é a característica do leopardo? Jeremias diz: pode o leopardo remover as suas manchas? A característica do leopardo são as manchas do leopardo. Veja que esse animal ele é cheio de manchas. Cheio de manchas. Mas não somente o leopardo, mas também tem características de um urso. Os pés, como pés de ursos. O leopardo e a Grécia nós sabemos, mas o urso, quem representa o urso? A Pérsia.
os medos e os persas. Por que vocês acham que esse poder tem os pés como pés de urso? Como os pés da Média e da Pérsia? Quando você vai em Daniel capítulo 6, você vê que a lei dos medos e dos persas nenhum homem pode mudar. Os pés do urso, selando e estampando a lei dos medos e dos persas, onde nenhum homem pode mudar. Mas não somente o urso, mas esse poder tem uma boca de leão, que profere blasfêmias, que se exalta mesmo contra Deus. E nós sabemos que o leão é um símbolo de Babilônia. Mas vamos continuar a leitura. E o dragão deu o seu poder e o seu trono e grande poderio. Verso 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir 42 meses. Que período é esse de 42 meses que foi dado à besta agir? Mais uma vez, nós temos período de 1260 anos. Se você faz 42 vezes 30, você chega no número 1260 anos. Portanto, aqui nós estamos falando do mesmo poder e do mesmo período. E nós sabemos que esse animal, essa besta, representa a igreja romana, que em 538 ascende ao poder. E durante 1260 anos espalha o poder do povo santo. Mas que no tempo determinado, no tempo do fim, ela recebe uma chaga mortal. Em 1798, o poder legislativo, o poder civil dessa besta é cortado. A mulher continua, mas o poder civil é cortado. A chaga mortal é cortada. Existe um princípio na Bíblia que se aplica ao que aconteceu com a besta de Apocalipse 13, o poder romano. Notem no verso 10, capítulo 13, verso 10. Nota o que a Bíblia diz. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Notem esse princípio. Roma, por 1260 anos, levou o povo de Deus em cativeiro. Por 1260 anos, Roma matou o povo de Deus através da espada. Mas a Bíblia diz que aquele que leva em cativeiro será levado em cativeiro. Aquele que mata com espada será morto pela espada. E certamente em 1798, no tempo do fim, essa profecia se cumpre. E Roma recebe a ferida mortal. O poder civil é cortado das suas mãos. O anticristo, então, recebe essa chaga, que nós sabemos que ela será curada. Haverá uma ressurreição. Sabe, quando Cristo morreu na cruz, Cristo ele era dividido em duas partes. Ele era 100% Deus, divino, mas ele era 100% homem, humano. Quando Cristo morre na cruz, quando ele recebe a chaga mortal, qual das duas partes morreram? Ou morreu? Porque Deus não pode morrer. Portanto, a parte humana, essa recebe a ferida mortal. Quantos anos Cristo teve em ministério? 1260 dias ou 3 anos e meio. Notem a semelhança. Agora o anticristo, quando no fim dos 1260 anos, depois de ter dado o seu testemunho,
ele recebe uma chaga mortal, da mesma forma que Cristo. E Roma papal era dividida em duas partes: poder civil, legislativo, e o poder religioso, a igreja. Poder divino e o poder humano. Qual das duas partes que morreu? O poder legislativo, poder civil. Porque a igreja permanece. A igreja permanece até hoje. Mas nós sabemos que essa chaga mortal ela será curada e novamente por um período de tempo Roma julgará o mundo e terá autoridade civil novamente restituída nas suas mãos. Olhem comigo no capítulo 11 do livro de Apocalipse. O tempo do fim para os mileritas, 1798, onde o poder de Roma agora é ferido com uma chaga mortal. Não há mais perseguição, não há mais restrição, liberdade religiosa agora é garantida, ao menos no Ocidente, e agora o povo de Deus pode adorar de acordo com a sua própria consciência. Apocalipse capítulo 2, vejam comigo no verso 2. Desculpa, Apocalipse 11, verso 2. Apocalipse 11, verso 2. Deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações ou aos gentios, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Mais uma vez os 42 meses. Que tempo é esse? Olha no verso 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Os 42 meses são 1260 dias, ou 1260 anos, onde as duas testemunhas profetizariam com um pano de saco. Quem são essas duas testemunhas? Vamos continuar lendo. Verso 4. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas as vezes quando quiserem. Notem que essas duas testemunhas, elas têm duas características. A primeira diz que ela faz com que não chova durante os dias da sua profecia. A segunda testemunha, ela traz toda sorte de praga sobre a terra. A minha pergunta para você é muito simples. Qual foi o homem na Bíblia que orou para que não chovesse e durante 1260 dias não choveu? 3 anos e meio. Elias, o profeta Elias. Qual homem na Bíblia que trouxe toda sorte de pragas na terra do Egito? Moisés. Quem são as duas testemunhas? Elias e Moisés. Ou, em outras palavras, a lei, Moisés, e os profetas, Elias. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, as Escrituras Sagradas. Isaías 8:20 diz: a lei e ao testemunho aos profetas. Se eles não falarem assim, é porque não há o quê? Não há luz neles. As duas testemunhas representam o Antigo e o Novo Testamento, as Escrituras, a lei e os profetas. E durante 1260 anos, as Escrituras profetizaram com um saco de silício por cima. Qual é a cor do saco de silício? Porque veja, antes do tempo do fim, nós sempre temos que esperar um tempo de trevas entre o povo de Deus. Isso que nós vimos na história de Moisés, na história de Cristo, e certamente nós temos que encontrar na história dos mileritas. Temos nós um tempo de trevas
antes do tempo do fim. A Bíblia diz que as duas testemunhas profetizaram com um saco de silício. Qual é a cor do saco de silício? O que vocês acham? Apocalipse 6. Apocalipse capítulo 6. Vejam comigo no verso 12. Apocalipse 6, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício. Qual é a cor do saco de silício? Negro. Portanto, essas duas testemunhas, elas profetizavam em trevas cobertas por esse saco de silício durante 1260 anos. Por que em trevas, irmãos? Bom, como que a história chama esse tempo de 538 a 1798? Não é a Idade das Trevas? Os próprios livros da história nos dão esse título. Abram comigo a apostila. Na página 21, página 21. Página 21. O povo de Deus em trevas durante 1260 anos. Grande conflito, página 55. O Espírito de profecia nos diz que o acesso da igreja de Roma ao poder assinalou o início da escura Idade Média. O que assinala o início da escura Idade Média? O acesso da igreja de Roma. Olhem no final do parágrafo, a última frase do parágrafo. Não, na verdade, vamos ler mais uma frase aqui em cima. Voltem comigo lá no começo do parágrafo. Aumentando o seu poderio, mais se adensavam as trevas. Quanto mais eles tinham poder, quanto mais Roma ascendia ao poder, mais trevas vinha sobre o povo. E agora, lá no último parágrafo, vejam a razão dessas trevas. Quando as escrituras são suprimidas e o homem vem a considerar-se supremo, só podemos esperar fraudes, engano e aviltante iniquidade. Qual que era a razão das trevas? As escrituras foram suprimidas. Profetizaram sobre pano de saco. O que significa suprimir as escrituras? Talvez você dizer que é impossível você entender as escrituras, que só os teólogos e os sacerdotes é que podem entender, que você precisa ter um curso de teologia, que você tem que ter um mestrado em teologia e um PhD em teologia para você entender as escrituras. Caso contrário, você não é capaz de entender as escrituras. Não é essa uma forma de suprimir a palavra de Deus? Não foi isso que eles fizeram no passado? Olha, só os sacerdotes, só os ministros de Roma é que têm capacidade de entender as escrituras. Portanto, não se preocupem. Deixa para nós essa parte. Nós sabemos tomar conta disso. Pode confiar. Maldito o homem que faz da carne o seu braço, Jeremias 17 nos diz. Não há nada novo debaixo do sol. E o espírito de supressão vem do inimigo de Deus. Quando você vê pessoas dizendo, olha, não estudem isso, é perigoso. Não se reúnam com esses grupos que penduram esses diagramas, porque é perigoso. Como uma forma de suprimir o estudo da palavra. Eles não permitem na igreja e eles não permitem nas suas casas. Pessoas sendo excluídas
porque estão estudando a Bíblia nas suas casas. Enquanto dentro da igreja você tem abominações acontecendo no acampamento de Jeroboão, com aquelas 2 estátuas de ouro, e aquelas danças de Jeroboão, e aquelas músicas e comidas de Jeroboão, e espiritualismo envolvido. Mas quando você quer estudar a Bíblia na sua casa, não, aí você é chutado para fora. Alguma coisa está errada, irmão. O espírito de Roma, mais uma vez, se manifesta. Não lá fora, mas se manifesta no coração da igreja. Antes do tempo do fim, nós temos um tempo de trevas, densas trevas, no povo de Deus. Abram comigo no livro de Daniel. O que nós temos que esperar agora? Antes de nós irmos em Daniel, eu pulei uma etapa. Antes de nós irmos em Daniel, eu quero que você vá no 2º livro de Pedro comigo. Porque veja, para as trevas, você só tem um remédio para as trevas. Por uma situação de trevas e densas trevas, quando a nossa mente é entenebrecida com tradições e costumes que cobrem as verdades de Deus de geração em geração, só há um remédio para isso. Esse remédio se encontra no livro de Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. Capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Verso 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazei bem em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela d'alva apareça em vossos corações. Qual que é o remédio? A muito firme palavra dos profetas. Esse é o remédio. A forma com que eles saíram das trevas em 1798 foi estudando a muito firme palavra dos profetas. Foi multiplicando o conhecimento da muito firme palavra dos profetas. Daniel capítulo 12. Daniel 12. Abram comigo em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Vejam comigo no verso 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo, ou o tempo do fim. O livro estava selado até o tempo do fim. Mas em 1798, o leão da tribo de Judá venceu e abriu esse livro para essa geração. E veja o que acontece. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Correrão com os seus dedos de uma parte para outra. Correrão de norte a sul, de leste a oeste, e o conhecimento referente às profecias se multiplicaria. Verso 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. O que os sábios entenderão? O conhecimento que se multiplicaria. Que conhecimento é esse que se multiplicou? O conhecimento referente ao livrinho que foi selado. E nós vimos que o livrinho para cada geração não é o livro inteiro de Daniel, mas é uma parte. Lembram a dieta de Cristo e de João Batista? Lembram que eles comiam mel? Qual era o livrinho doce como mel para eles? Daniel capítulo 9, verso 24 e 27. Mas para essa geração já não é Daniel 9, mas é uma outra parte do livro de Daniel, que era doce como mel. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Daniel 8, 14.
conhecimento se multiplicaria. Abram comigo em Provérbios, capítulo 24. Provérbios, capítulo 24. Começando no verso 13. A Bíblia nos diz em Provérbios 24, 13: come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se achares, haverá galardão para ti, e não será cortada a tua esperança. O conhecimento da sabedoria é como um favo de mel. A forma que eles abriram os olhos das trevas foi estudando a muito firme palavra dos profetas, como uma luz que ilumina o lugar escuro. E essa palavra dos profetas, especificamente, é um livrinho que é doce como mel, que abre os olhos do nosso entendimento. Deixa eu mostrar para vocês um homem que, ao experimentar o mel, seus olhos foram aclareados. 1 Samuel, capítulo 14. Samuel, capítulo 14. Primeira Samuel, capítulo 14, começando no verso 24. Estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue de meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e molhou no favo de mel, tornando a boca, e aclararam-se os seus olhos. Aqui nós vemos Saul, o rei de Israel, prevenindo o povo da dieta divinamente constituída, da dieta do mel. Mas Jonatas não ouviu a conjuração do seu pai, ou o juramento que ele fez. E o povo já estava perecendo por falta de alimento. Perecendo por falta de conhecimento, Oséias 4:6 diz. Já estava no processo de inanição. Raquíticos espirituais. E Jonatas vai e molha a sua vara no mel, coloca na boca e de repente seus olhos são abertos, clareados. Os midianitas experimentaram isso. Eles passaram por essa experiência. Portanto, nós vemos o conhecimento se multiplicando, o conhecimento profético referente às profecias de Daniel e Apocalipse, aclareando seus olhos, dando um discernimento espiritual. Ao comerem o livrinho era doce nas suas bocas, doce como mel, como mel. Mas a mensagem agora, ela precisa ser formalizada. De que forma Deus formaliza essa mensagem? Abram comigo em Malaquias. Malaquias capítulo 4. Notem o que a Bíblia diz no verso 5. Malaquias 4, verso 5.
Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós vimos no estudo passado que João Batista ele veio no poder e no espírito de Elias, cumprindo parcialmente essa profecia. Mas a profecia nos diz, antes que venha o grande e o terrível dia do Senhor. Isso nos aponta os últimos dias. Portanto, mais uma vez, nós temos mensageiros que viriam no poder e no espírito de Elias. Deixa eu ler para vocês um texto na apostila, página 22. Página 22. E nós vamos ler o número 4, citação número 4. Notem. Milhares foram levados a abraçar a verdade pregada por Guilherme Miller, William Miller. E servos de Deus levantaram-se no espírito e virtude de Elias para proclamar a mensagem. Semelhante a João, o precursor de Jesus, os que pregavam esta solene mensagem sentiam-se compelidos a pôr o machado à raiz da árvore e apelar aos homens para produzir frutos dignos de arrependimento. Era a mesma mensagem. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Lembra o que João Batista pregou? Os mileritas pregavam: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Mesma mensagem. William Miller. Falando em William Miller, veja como que Deus começou a abrir o entendimento de William Miller. Olhe na citação número 2. Citação número 2. Deus mandou o seu anjo mover o coração de um lavrador que não havia crido na Bíblia, a fim de o levar a examinar as profecias. Anjos de Deus repetidamente visitavam aquele escolhido, para guiar seu espírito e abrir a sua compreensão profecias que sempre tinham sido obscuras para o povo de Deus. Foi-lhe dado o início da cadeia ou da corrente da verdade, e ele foi levado a examinar elo após elo, até que olhou maravilhado e admirado para a palavra de Deus. Viu ali uma perfeita cadeia ou corrente da verdade. Primeiros Escritos, página 229. Primeiro, a Bíblia diz, ou a Sr. White nos diz, que Deus mandou o seu anjo visitar Miller. E outros anjos repetidamente foram visitá-lo também. Mas ela menciona que Deus mandou o seu anjo visitar Miller. E esse anjo deu a ele o começo da corrente profética. Que anjo é esse que veio visitar Miller? Vejam essa outra citação. Número 5. Citação número 5. Foi Gabriel, o anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus, que veio com a divina mensagem a Daniel. Foi Gabriel, o seu anjo, que Cristo enviou a revelar o futuro ao amado João, e é proferida uma bênção sobre os que leem ou ouvem as palavras da profecia e observam as coisas descritas em Apocalipse 1:3. Se nós fazemos um método do texto provado aqui, no Espírito de Profecia, em Primeiros Escritos e Desejar de Todas as Nações, página 156, quem que é o seu anjo? Quem que é o anjo do Senhor? Gabriel. Em outras palavras, Deus envia o próprio Gabriel a abrir a mente de William Miller. Mas a Bíblia nos diz que a Miller foi dado o começo da corrente profética da verdade. Qual foi o começo
da corrente profética. Vamos perguntar para o próprio Miller e ver se ele nos dá a resposta. Notem na citação número 7. Citação número 7. A partir de um estudo mais longo, esse vem de Advent Review and Sabbath Herald, abril 18, 1854. O próprio Miller falando. A partir de um estudo mais longo das Escrituras, cheguei à conclusão de que os 7 tempos da supremacia dos gentios devia começar quando os judeus deixavam de ser nação independente no cativeiro de Manassés. E que os melhores cronologistas atribuem a 677 a.C. Que os 2.300 dias começaram com as 70 semanas e os melhores cronologistas datam de 457 a.C. Que os 1.335 dias, começando com o tirar do contínuo e o estabelecimento da abominação desoladora, Daniel 12:11, deveriam ser datados a partir do estabelecimento da supremacia papal, após a remoção das abominações pagãs, e que, de acordo com os melhores historiadores que eu poderia consultar, deve ser datado de 508 depois de Cristo. Calculando todos esses períodos proféticos das diversas datas estabelecidas pelos melhores cronologistas dos eventos que eles evidentemente calcularam, todas elas terminariam juntas cerca de 1843. Qual foi o primeiro elo da corrente da verdade? Ele nos diz, os 7 tempos de Levíticos 26. O primeiro elo da corrente da verdade. 677. É a primeira data que nós temos aqui. 7 tempos nos levariam a 1843. Quem que deu o elo do começo da corrente da verdade? Primeiro elo? O anjo Gabriel. Mas notem, o anjo Gabriel, ele não veio somente ao Guilherme Miller. Quando você olha nas Escrituras, ele vez após vez visita os profetas para abrir a mente e dar entendimento aos profetas. E o que eu acho curioso é que logo que Gabriel vem, quando ele vem, sabe quem é que vem logo em seguida? Deixa eu mostrar para você quem que vem logo em seguida de Gabriel. Abram comigo no livro de Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Nós não precisamos ler a história, mas só para uma referência, em Lucas capítulo 1, nós temos o anjo Gabriel fazendo uma visita especial aos pais de João Batista, que viria no poder e no espírito de Elias. Pergunto, quem que vem logo em seguida de João Batista? Cristo. Logo nós sabemos que o anjo Gabriel vai a Maria e logo em seguida nós temos Cristo. Primeiro João, primeiro Elias, o anjo Gabriel vindo anunciar o nascimento de Elias. Depois nós temos o anjo Gabriel anunciando o nascimento de Cristo e nós temos logo em seguida o nascimento de Cristo. Primeiro o anjo Gabriel, depois nós temos Cristo. Olha como esse padrão se repete. Abram comigo no livro de Daniel. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. As pessoas argumentam, como é que você pode afirmar que esse anjo era o anjo Gabriel? Só porque ela diz o seu anjo? E mesmo que você seja incrédulo e teimoso e rebelde e dizer que esse anjo não é o anjo Gabriel, o que ela nos diz? O seu anjo. Pelo menos esse era um anjo de Deus, não era um anjo caído. Ela diz que vários anjos visitaram aquele
aquele homem. Se você diz que isso aqui é um erro e uma aberração, algo fanático, você está dizendo, em outras palavras, que Deus começou tudo errado desde o começo. Porque a Bíblia ali nos diz que Ele deu o princípio do elo da corrente da verdade. Se esse é o princípio do elo, de acordo com Miller, isso é um fato histórico, irmãos, nós não podemos negar isso. Você está dizendo, então, que Deus começou do errado desde o começo? Às vezes nós temos que avaliar as coisas que nos falam, porque nós muitas vezes não medimos as consequências. Daniel capítulo 9. Veja no verso 20. Eu, estando ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me, à hora do sacrifício da tarde. Então aqui nós vemos Gabriel, ok? Gabriel vindo e explicando as profecias para Daniel. Abram no capítulo 10 agora. Notem, Daniel capítulo 10, verso 11. Disse-me, Daniel, homem muito amado, Gabriel falando com Daniel, entende as palavras que vou te dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que te aplicastes o teu coração a compreender e humilhar-te perante o Senhor teu Deus, perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, eis que Miguel, ou Michael, vem, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Gabriel, 21 dias, 3 semanas tentando convencer o rei da Pérsia. Quem era o rei da Pérsia que Daniel tentava convencer? Que Gabriel tentava convencer? Notem, Gabriel foi visitar o rei da Pérsia durante 21 dias para tentar fazer ele entender alguma coisa. O que ele tinha que entender? Vamos ler. Verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Miguel, ou Michael, é Cristo, aquele que é o que Deus é. E não há ninguém que conhece mais da muito firme palavra profética do que Cristo, mas Gabriel, ele é o segundo, ou logo depois de Cristo. Gabriel foi enviado a Ciro, rei da Pérsia, para fazer Ciro enxergar a muito firme palavra dos profetas. Sempre que Gabriel é enviado, ou grande parte quando ele é enviado para ensinar a muito firme palavra dos profetas. Nós já vamos ver. Abram comigo em Isaías 45. O que Ciro precisava entender? Gabriel foi enviado para ensinar Ciro sobre a palavra dos profetas. Gabriel foi enviado para William Miller para ensiná-lo a palavra dos profetas. Gabriel foi enviado a Daniel, nós vamos ver logo em seguida, para ensinar Daniel a muito firme palavra dos profetas. Gabriel foi enviado a João, na ilha de Patmos, para ensinar João a muito firme palavra dos profetas. E as pessoas argumentam que o anjo que visitou Miller não era Gabriel, que era um outro anjo.
Mas a Bíblia mostra que Gabriel, o papel de Gabriel, é especificamente ensinar a muito firme palavra dos profetas. Isaías, capítulo 44, verso 28. Isaías 44, 28. Que digo de Ciro, é meu pastor, cumprirá tudo o que me apraz, dizendo, também a Jerusalém tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da tua face, de cindir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Gabriel foi enviado a Ciro para ele poder entender o seu papel em reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém. Mas chega um momento em que Gabriel, sabe, o inimigo de Deus não queria que Ciro enxergasse isso. E chegou um momento em que Michael teve que vir ajudar Gabriel. Gabriel, logo em seguida, Miguel. Esse é o que nós vemos nas Escrituras. Vou lhe dar um outro exemplo. Abre comigo em Apocalipse. Capítulo 10. Gabriel, dando a Miller o princípio da corrente da verdade. O que nós vemos em Apocalipse capítulo 10? Verso 1, e vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Que anjo é esse que desce? Cristo, Miguel. O grande anjo poderoso do movimento adventista. Mas antes de Cristo descer, quem que aparece antes na cena? Gabriel. Gabriel sempre antes de Cristo. Esse é o padrão. Em Apocalipse 17, vejam mais um exemplo. Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17. Veja no verso 7. Nós sabemos a visão de Apocalipse 17, que João vê aquela mulher vestida de púrpura escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas, dizendo: mistério, Babilônia, mãe das meretrizes da terra. João tem aquela visão do poder romano. Olha no verso 7. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, da besta que traz a qual tem, que atrás a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Que anjo é esse que disse a João? Quem é o anjo que dá a revelação a João? O anjo Gabriel. O anjo Gabriel. A minha pergunta agora é fácil. Apocalipse 17, verso 7, nós temos o anjo Gabriel dando essa visão a João. O que nós encontramos em Apocalipse 18, verso 1? Apocalipse 18, verso 1. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo. Que outro anjo é esse que desce do céu? Vocês estão vendo que Cristo sempre é precedido por Gabriel. Em vários exemplos na Bíblia. Quando Gabriel vem, ele vem para ensinar o povo a muito firme palavra dos profetas. Qual foi o princípio da corrente da verdade que ele deu a Miller? Os 7 templos de Levítico 26. Se ele deu o começo do princípio da verdade para Miller, 7 templos, qual será que foi, eu me pergunto para nós encerrarmos, qual será que foi
o princípio da corrente profética que ele deu a Daniel. Será que Gabriel seguiria o mesmo método? Se a Miller lhe deu esse princípio, será que ele iria dar o mesmo princípio a Daniel? O que vocês acham? Quando você é um professor, você usa o mesmo método? Se o método é bom e aprovado, você repete esse método. Veja o que acontece em Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8, verso 13. Daniel 8, verso 13, a Bíblia diz: Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício, do contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. Eu vi uma voz de homem entre as margens do lago, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele me amedrontei e caí sobre o seu rosto, mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé, e disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Notem, Gabriel fica perplexo e abismado com a visão das 2.300 tardes e manhãs. Qual é a visão? Daniel fica perplexo com essa visão das 2.300 tardes e manhãs. Ele não entendeu. E Cristo dá ordem a Gabriel para fazer Daniel entender não as 2.300 tardes e manhãs, mas a visão completa. Como é que nós sabemos disso? É só você continuar lendo. Fala da Médio-Pérsia, depois da Grécia, depois de Roma. A visão completa. Ou a Calzon, a visão completa, e não a Mori, aquela parte da visão. O que Daniel queria entender era a parte da visão. Mas o que Gabriel veio explicar a Daniel não foi a parte dos 2.300 anos, mas foi a visão completa. Os 2.520 anos. Vejam comigo no verso 26. Verso 26. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem entendesse. Notem. Em que império bíblico, para nós encerrarmos, em que império bíblico a visão dos 2.300 anos começa? Sobre que império, sobre que poder? A Média Pérsia. Certo? A Média Pérsia. Se os 2.300 anos, se essa é a única profecia válida, e se nós apagarmos os 2.500 anos dizendo que esse já não é o elo da verdade, os 2.300 anos começam aonde? Na Média e na Pérsia. Mas o que nós temos aqui? O que nós temos aqui? O que nós fazemos com essa parte da visão? Abram comigo no livro de Oséias. Oséias capítulo 13.
Capítulo 11, desculpa. Oséias. Oséias capítulo 13. Oséias capítulo 13. Oséias 13. Verso 7. Oséias 13, 7. Serei, pois, para eles como leão, como leopardo, espiarei no caminho. Como a ursa roubada dos seus filhos os encontrarei. E lhes romperei as teias do seu coração. E como leão, ali os devorarei, e as feras do campo os despedaçarão. Quantos animais nós temos aqui? Quantos animais? Vamos contar. Nós temos um leão, verso 7. O leopardo, 2. A ursa, 3. Um outro leão, 4. E as feras ou bestas do campo, 5. 5 animais. E esses animais seriam usados para despedaçar o povo de Deus. Que 5 animais são esses? Aonde que nós vemos o leão, o leopardo, a ursa, as bestas do campo despedaçando o povo de Deus? Não são esses os animais de Daniel capítulo 7? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de Oséias para Daniel 7? Existe uma diferença. Qual é a diferença? Vai comigo em Oséias 5. Oséias 5. Oséias 5, verso 14. Oséias 5,14. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho a casa de Judá. Eu o despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatei e não haverá quem livre. O que nós vemos aqui? Quantos animais? 2. Que tipo de animais? 2 leões. Quantos animais nós tínhamos em Oséias 3? 5. Quantos leões em Oséias 3? 2 leões. Qual é a diferença entre Oséias e Daniel? A diferença é que Daniel, você só tem um leão. Você só tem o primeiro leão, ou o leãozinho, que foi mandado contra Judá. O que está faltando ali? Está faltando o outro leão. São 2 leões. Nós estudamos isso de manhã. Quem são esses 2 leões? Quem são esses 2 leões? Jeremias capítulo 50. Jeremias 50. Jeremias 50, verso 17. Cordeiro desgarrado a Israel. Os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria. Por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhe quebrou os ossos. Quem são os 2 leões? O rei da Síria e o rei da Babilônia. Vocês estão entendendo? Se você acha ou se você pensa que o período mais longo reconhecido na Bíblia é os 2.300 anos, os 2.300 anos começam na Média e na Pérsia. Você está deixando esses 2 leões de fora e você tem parte da verdade. Você não tem a visão completa. Você precisa dos 2 leões. Por isso Gabriel vem e ele dá o começo do elo profético, da corrente da verdade, para William Miller. E qual foi as 2 coisas que ele enxergou primeiro? Os 2 leões. Ele enxergou os 2 leões. E foi os 2 leões que levou ele a enxergar todo o resto. E nós vamos ver que para a nossa geração, irmãos, não há nada novo debaixo do sol. Quando nós vemos os 2 leões e as 2 linhas,
Dos 2.520 anos, a Bíblia se torna um novo livro na nossa mão. Ela brilha 7 vezes mais. Porque esse é o elo, esse é o princípio da corrente da verdade. Eu vou pausar aqui. Nós vamos continuar amanhã de manhã, parte 2. Mostrando que depois que a mensagem é formalizada, bom, nós nem chegamos a tocar nesse ponto. Eu queria acabar nesse ponto só lendo 2 referências, rapidinho. Lendo 2 referências. Na apostila, na página 23. Página 23. Citação número 10 e número 11. Em 1833, 2 anos depois de Miller começou a apresentar em público as provas da próxima vinda de Cristo, da próxima vinda de Cristo, apareceu o último dos sinais que foram prometidos pelo Salvador, que como indícios do seu segundo advento. Disse Jesus: as estrelas cairão do céu. Mateus 24, 29. Você pode notar, Mateus 24, 29, ali diz que as estrelas cairiam do céu. Quando que isso aconteceu? Novembro, dia 13, 1833. 13 de novembro de 1833. O último dos sinais se cumpre. Imagina se você estivesse vivendo naqueles dias e você visse esse show meteórico espetacular que aconteceu nos Estados Unidos, onde as pessoas podiam ler um jornal à meia-noite sem problemas nenhum. Naquela época não tinha luz elétrica, as pessoas viviam no escuro, bem dizer, à noite, com luz de lampião. E o relato histórico diz que eles podiam ler um jornal de tão claro que ficou à noite. Imagine se você estivesse lá, 1833, e esse último sinal se cumprisse. E o que acontece em 1833? Número 11. Grande conflito de 333. Continuação. Em 1833, o mesmo ano, Miller recebeu da Igreja Batista, de que era membro, uma licença para pregar. O que nós temos aqui? Uma mensagem sendo formalizada. A queda das estrelas como sinal de que o advento de Cristo estava às portas, próximas portas. Miller recebendo as suas credenciais, começando a pregar a mensagem nas igrejas. A mensagem, ela é formalizada. Cristo e William Miller e os seus associados agora vêm no poder e no espírito de Elias e começam a pregar a primeira mensagem angélica. Amanhã nós continuamos os nossos estudos, tentando identificar quando que a primeira mensagem realmente chega na história, ou não chega na história, mas quando ela é dada poder. Quando que esse anjo vem, esse ser vem e dá poder à primeira mensagem angélica. Vamos orar e lembrar que nós estamos nas horas do sábado. Que Deus possa nos abençoar e nos santificar, porque o sábado é um sinal de santificação. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esses momentos de estudo da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor tem feito multiplicar o conhecimento nos últimos dias. E a Bíblia, ela realmente tem se tornado um novo livro em nossas mãos. Tem brilhado como a luz do sol, ou 7 vezes mais. Que esse conhecimento, Pai, possa nos ajudar a nos firmar da verdade, não somente intelectualmente, mas espiritualmente, para não sermos movidos. Dá-nos a Tua paz e que possamos guardar o sábado conforme o mandamento. É o meu pedido e minha oração, em nome de Jesus. Amém.